Bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do Política nas Redes. Eu sou Leonardo Cunha, aqui com o Narciso Fernandes. Nós hoje vamos conversar sobre todo esse cenário de Brasília, de impeachment, não impeachment e dos seus principais atores. Vem com a gente! Pois é, Léo. Lira, Pacheco, Renan, figuras carimbadas da política, figuras, o Lira e o Renan mais antigos, e o Renan mais antigo ainda, e o Pacheco como esse novo, que vem do mundo do direito, como já foi de OAB e tal, e sendo presidente do Senado, e todo esse debate sobre impeachment. É claro que o Senado vai falar sobre impeachment por último, mas e o Lira? Isso tem a ver com as declarações que ocorreram do ministro da Defesa, juntamente com os comandantes das forças, e as reações como ocorreram. E como isso repercutiu dentro da comissão parlamentar de inquérito que está apurando a questão do Covid e a administração do governo em relação ao Covid. Lira ficou em silêncio, ou seja, demonstrando ali que tinha uma resistência à possibilidade de impeachment. Perguntado sobre impeachment, ele desconversou. Pacheco foi duro na questão da resposta, de dar uma resposta dura. E o Renan, esse foi muito mais duro ainda, falando até de latrina nas falas do presidente, etc. Mas o cenário está avolumando como se tivesse tipo uma massa que coloca fermento e ela começa a crescer. Mas o que falta para ver a real possibilidade de impeachment? Olha, vamos lá. A gente tem que olhar, acho que a posição do Lira é a mais delicada, né? Na boca miúda, no pé do ouvido, quase que mineiramente. Aqui em Brasília, o que se fala é que tem áudio com a participação do Lira, né? Então o Lira estaria diretamente envolvido no cenário. Vamos lembrar e comparar com a figura do Cunha, por exemplo. Cunha, o Eduardo Cunha lá atrás, sim, ele tinha algum envolvimento com o governo do PT, mas ele tinha muita raiva porque ele tinha conseguido se envolver menos. O Lira, né, já é fruto de um casamento de papel passado do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados, não com o Senado. Tá? Ficou claro que o Bolsonaro não conseguiu se casar com o Congresso, ele se casou só com a Câmara dos Deputados, né? Aliás, o Bolsonaro é bem minoritário no Senado. Sim. E aí, claro, eu queria primeiro falar com o pessoal. Olha, gente, quando as pessoas usam a expressão cenários, elas estão fazendo uma referência a uma técnica de análise que é a técnica do cenário, que é uma técnica desenvolvida tanto pela ciência política quanto, por exemplo, na área militar tem o teatro de operações. Sim. Né? Então, o mesmo pessoal da área militar já ouviu falar da técnica de cenários, porque eles fazem teatros de operações, né? Então, pensar cenários é pensar como que aquela cena se desenrolaria diferentemente mudando os cenários. Né? Você coloca os atores, coloca as ações que aqueles atores comumente tomariam naquelas circunstâncias, vai mudando as circunstâncias e observando como os atores iriam se comportar. Isso tudo não é uma coisa assim, vamos dizer, feita de uma maneira científica, mas é aproximado. Você, por exemplo, imaginava-se que a posição do Lira, por essas razões que você coloca, seria uma posição refratária imediatamente à ideia de impeachment. Imaginava-se que a posição do Renan seria mais ofensiva. Por quê? Porque se conhece o Renan e se conhece que nas circunstâncias de receber pancada do governo, Renan ia para cima. Então, basicamente, o cenário seriam as circunstâncias e esses atores respondendo a essas circunstâncias. E aí a gente não pode deixar de pensar que política e teatro têm origem comum na Grécia. Né? Então, desde aquela época, é comum haver a comparação, né, entre política e teatro, com expressões como, por exemplo, a persona. Né? No marketing político se usa muito a persona, né? Ou o ator. Quando a gente fala do ator político, a gente está falando do agente político, mas já trazendo naquela noção de que o agente político está sendo olhado do ponto de vista de uma técnica de cenário.
quando eu falo dos atores, e isso também quando a gente faz geopolítica, né? Na geopolítica tem muito isso, que a geopolítica é o estudo internacional da política, é diferente, né? Da política interna, que a gente tem partidos políticos. Na geopolítica, a gente olha para as potências, que são os países, né? E a gente pensa, por exemplo, os Estados Unidos são um ator. Se a gente vai fazer uma análise mais profunda, aí a gente já vai pensar no Partido Republicano, Partido Democrata. Se a gente faz uma análise mais profunda ainda, a gente vai pensar quem é a Nancy Pelosi, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente pode aplicar a mesma técnica. Sim. Né? E vamos lá, vamos olhar esse cenário, então. Em volta da possibilidade de impeachment, claro, tem outros, né, tem outros atores, a gente pode falar do Mourão, a gente decidiu, falamos mais do Mourão semana passada, então essa semana a gente vai fazer um foco mais no Congresso Nacional. E aí no Congresso Nacional, tem duas casas, que são, portanto, digamos assim, dois espaços diferentes. Imagina que você está numa novela, e você tem uma cena que é na cozinha e outra que é na sala. Né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são estúdios diferentes, né? E, portanto, na técnica de cenários eu tenho leitura. A leitura de temperatura no Senado é muito diferente da Câmara. Eu quero que o Narciso fale mais sobre a diferença das casas, mas eu queria dar um toque para vocês. É costumeiro se dizer em Brasília que o melhor placar na Câmara dos Deputados é uma vitória avassaladora. E que o melhor placar no Senado é um empate, né? Então, Narciso, fala para o pessoal que está em casa, está assistindo a gente, sobre essas duas casas, por que elas são tão diferentes? Vamos lá. A Câmara dos Deputados, as coisas políticas fervem mais. Qualquer situação, porque veja, é uma Câmara onde tem muitos deputados. Então, assim, para você se destacar na Câmara dos Deputados politicamente, precisa ser bom, precisa ser alguém forte, precisa ser alguém articulado. E isso não depende, Léo, por incrível que pareça, não depende do estado que você veio. Porque o Lira, por exemplo, ele é de Alagoas, um estado pequeno, com um eleitorado pequeno, mas ele é presidente da Câmara. Então, a relação na Câmara dos Deputados é a de efervescência política. Não é à toa que, no desenho que Niemeyer fez, a Câmara é aberta para cima, para esperar os clamores populares. Já o Senado não. O Senado deve ser o local onde revisa o que a Câmara faz. Então eles têm que ter mais parcimônia, eles têm que ser mais cautelosos, mas nesse cenário que nós estamos analisando aqui de impeachment, a Câmara ela está mais refratária ao impeachment. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando ele conseguiu fazer tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, mas ele não conseguiu ganhar o Senado. Ele fez o presidente do Senado, o Pacheco, ele foi feito por Bolsonaro politicamente, bancou e deu certo, mas só que lembre-se, o Pacheco teve voto até do PT. Já o Lira, não. O Lira foi alguém que foi bancado por Bolsonaro, né? E nesse processo de impeachment, o Lira está diretamente envolvido, é isso que diz os bastidores, com a relação com o líder do governo, com os ministérios, porque o apoiamento que o Lira recebeu do Bolsonaro e que dá sustentação, lembre-se, o Lira é alguém do centrão, diferentemente de Pacheco, que não é daquele núcleo do centrão histórico. Não, o Pacheco é novo na política, é novo no cenário, nesse cenário que nós estamos, no cenário político brasileiro, né? Então, o Lira é alguém antigo, o Lira é de Alagoas, foi vereador, foi deputado, foi deputado federal, é alguém que cresceu na política, teve o pai senador e que cresceu na política naquela forma clientelista de política. Então ele sabe exatamente essa história do toma lá da cá, ele conhece isso de cor salteado. Já o Pacheco não, ele vem do mundo jurídico, OAB, outros tipos de movimento, mas não é somente isso. O que se analisa politicamente é que o Lira estaria chateado com a ação do líder do governo no Ministério da Saúde e que estaria construindo uma ação alternativa e que, por conta disso, há gravações, é o que se fala, que há gravações que ele estaria debatendo e discutindo a história da Covaxin e que ele estaria, assim, eu não diria que envolvido com a corrupção, mas ele estaria envolvido nesse debate que envolve a Covaxin. Então ele tem mais esse telhado de vidro para aceitar o processo de impeachment. Então existe uma diferença grande. Já no Senado nós temos o que a gente chama na política de cobra criada, macaco velho. Então um Renan um Pacheco diante do Renan é alguém, um neófito, é alguém muito criança em relação ao Renan.
Renan já submergiu e já surgiu lá na frente por várias vezes. E Renan sabe o que está fazendo. Ele faz as coisas muito calculadas. Renan, as pessoas pensam que Renan tem lampejos. Não, ele não tem isso. Ele não tem, assim, momentos que apenas... Não, ali é cena. Uhum. Ele é ator com A maiúsculo, ele interpreta. Agora eu vou ficar com raiva, deixa-me fazer uma cena de raiva. Pois é, e ele interpreta, faz cena de raiva. Se alguém observar ali na CPI, a postura dele é aquela postura que ele está aqui sem ouvir, uma hora vai ele, lança uma. E às vezes ele faz uma agressivamente. E às vezes ele cria uma situação para alguém fazer. E assim, ele é muito experiente, já presidiu o Senado por 2 oportunidades, foi líder, veja, ele foi líder do governo Collor na época do impeachment do Collor, ele entende de impeachment, ele já viveu isso. O Renan era presidente do Senado no processo de impeachment da Dilma. Então, ele entende também isso. Conhece, vivenciou 2 impeachments, ele em cargos destacados no Congresso Nacional, né? Então, assim, o Lira, apesar de ter muita experiência, está vivenciando esse processo de impeachment na linha de frente agora. E aí a gente tem atores como, por exemplo, Ricardo Barros, você falou lá, líder do governo, né? Uhum. É mais um para a gente analisar. Claro que a gente aqui está mostrando o que é a técnica de cenário. Não dá para fazer uma análise, né? Numa análise política longa, você vai passar 3, 4, 5 horas conversando cenários e tentando fazer o agente político entender a cena política. Né? Veja, esse vocabulário da técnica de cenário é tão forte que cena política, o teatro, né, os atores, isso está no vocabulário da política tão diluído que as pessoas não notam a origem da técnica de cenários. Sim. É uma técnica fundamental para análise política. E aí tem o outro lado da moeda, que é quando a política faz teatro de propósito. Uhum. E eu estou pensando em sessões públicas da CPI. Vamos falar de 2 atores que a gente não colocou em evidência aqui hoje, mas só tocando, assim, como coadjuvantes, né? E aí eu acho que o Randolph tem um prêmio nessa semana do Oscar de melhor ator coadjuvante, ele foi. Junto com o presidente Omar Aziz da CPI, né? Em que o presidente Omar Aziz da CPI faz: presidente Bolsonaro, eu nunca lhe chamei de genocida. E aí o Randolph faz: chamou de quê, presidente? Fingindo que não estava ouvindo, mas claro, aquilo era uma piada, eles estavam um pouco fazendo a mímica do Marcelo Adnet, que é um bom humorista, né? E ele repetiu isso 3, 4 vezes, né? De corrupto. Chamou de quê, presidente, de corrupto? Então ali eles fizeram uma jogadinha de vôlei, não foi a Leila estava no plenarinho lá, mas é porque a gente tem 2 termos, tá, gente? O plenarinho, que é das comissões, são os vários plenarinhos, e o plenarão, que é o plenário grande, né? Então, enfim, quando você passa tanto na Câmara quanto no Senado, tem o corredor dos plenarinhos, né? Uhum. Então ali tem toda uma efervescência própria, mas veja, uma coisa que eu quero que as pessoas mantenham em mente: o tempo do mandato dos senadores é de 8 anos. Isso muda muita coisa. O tempo do mandato, porque assim, durante 8 anos ele não precisa disputar a eleição. Então ele fica mais solto da eleição, né? E isso é constitucional, tá, gente? Outra coisa constitucional e aí eu vou falar do tempo, mas o tempo das sessões é mais ou menos o mesmo, né? Só que aquele tempo tem que ser dividido na Câmara por 513 deputados. Enquanto que no Senado é dividido por 81. É claro que nós não vamos ver em nenhuma sessão 513 deputados falarem, nem 81 senadores falarem, né? Tem muita gente que está ali para compor, né? Sabe quando você vê novela? Tem um bocado de gente desembarcando num barco, vindo da Itália, e aí tem 2 ou 3 pessoas falando, eles caminham e depois interagem com mais 3 ou 4, mas o plano principal ali envolveu essas 7 pessoas. O resto é coadjuvante. Mas o resto seria impossível imaginar aquela cena do desembarque do navio da Itália só com 7 atores. Eu tenho um bocado de gente para compor. Tá? E isso acontece na Câmara como no Senado. Não. Só que de 513, o percentual de quem quer aparecer, vamos dizer que seja 10%? Uhum. Vamos pensar 51,3. O 0,3 é alguém que a gente tem que achar, mas vamos lá. Esse 51 tentando aparecer, enquanto que no Senado são 8. Entendeu a diferença? Mas no cenário aparece mais do que 8. Porque eles têm mais tempo. O cenário permite. Uhum. Quando você coloca esse número de deputados, veja, só para as pessoas que talvez alguma pessoa que não saiba, não cabem todos os deputados no plenário da Câmara. Se todos forem, não tem lugar para sentar, primeiro. E se todos forem, fica, vamos dizer assim,
as pessoas estão falando de isolamento social, de não aglomeração, existe ali uma aglomeração que não cabem. Não cabem. Nas grandes votações, todos de pé. Ficam de pé correndo pro e se revezando para ir no microfone e voltando, e depois voltando. Não é porque eles não têm, assim, pudores, não fazem as coisas desorganizadas, é porque simplesmente não cabe. O espaço físico não cabe o número de deputados para fazer as votações. Já no Senado cabe. E olha que quando o Niemeyer fez a Câmara, ele foi acusado de ser grandiloquente, porque tinha 300 e tantas vagas. Pois é, mas hoje, impossível. No Senado é diferente. No Senado cabem todos os senadores, eles vão e voltam, eles ficam no gabinete esperando a ordem do dia, porque a ordem do dia eles têm que marcar presença. É importante falar o que é a ordem do dia, Narciso. Vamos lá, o pessoal de casa não sabe o que é a ordem do dia é assim, no regimento do Senado, no regimento da Câmara também, mas nós estamos falando do Senado, existe um elemento de trabalho, um momento de trabalho da Casa Legislativa, do trabalho legislativo, que suspende todos os outros trabalhos. Esvazia todos os plenarinhos e todo mundo tem que ir andando, pegando a mão do coleguinha para o plenarão. Exato. Por quê? Porque é assim, se o presidente do Senado abre a ordem do dia, o que é a ordem do dia? São os assuntos que estão para serem votados em plenário naquele momento. Se o presidente abre a ordem do dia, o regimento diz que todas as ações, todas as atividades que estão ocorrendo nas comissões, elas cessam. E se continuar, o que for feito é nulo. Pois pode ser anulado por conta de que não pode haver concorrência entre a ordem do dia, é aquele momento que o presidente do Senado vai para a presidência do Senado e começam os debates da ordem do dia. E qual é a pauta da ordem do dia? Cada dia é uma pauta diferente. E o presidente é que decide essa pauta e tal. A função do presidente é essa. É esse grande poder de escolher o que vai ser votado, né? Que Exato. O presidente tem. Esse é o poder presidencialista de um legislativo, né? Então, quando ocorre essa questão da ordem do dia, foi declarado ali, todo mundo tem que voltar. Não só da comissão da Covid, da CPI da Covid, mas qualquer comissão, porque o Senado e a Câmara por não haver a possibilidade de todo mundo se reunir para discutir todos os temas, os senadores, os parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, se reúnem em comissões temáticas. Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Constituição e Justiça, e tem várias comissões. E nessas comissões vai se votando trabalhos ali, projetos e etc. E tem uma hora que, ordem do dia, pronto, cessa tudo das comissões e todo mundo tem que ir para o Senado. E aconteceu essa semana que passou agora da CPI do Senado da Covid continuar funcionando durante a ordem do dia, né? E foi naquele momento que foi decretada a prisão do... Esqueci o nome dele agora. Do diretor lá do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. E, enfim, aquele ato seria nulo? Seria, se fosse um ato mesmo de comissão. Mas a voz de prisão, embora tenha sido o presidente, quem dá é um cidadão. Né? Não é a CPI que tem poder de prender alguém, não. O fato do presidente chamar para si essa responsabilidade, né? No passado, a Heloísa Helena já da tribuna falando, deu ordem de prisão. Numa CPI. Numa CPI. Ela não estava presidindo, ela estava questionando e deu ordem de prisão. Mas a diferença de qualquer cidadão, de qualquer do povo, como antigamente dizia a lei, é que quando um presidente de uma comissão dá uma ordem de prisão, imediatamente a Polícia Legislativa chega e faz cumprir a ordem de prisão, não é? E ele é claro que a Polícia Legislativa, nesse caso não é a Polícia Legislativa, é a Polícia do Senado Federal. Sim, é porque a Polícia Legislativa tem dois ramos, a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal. A Câmara dos Deputados seria a Polícia Legislativa da Câmara e a outra bom, então são duas polícias que são própria do Congresso e cada um obedece a um dos presidentes, né? Isso é muito sério. Quem conhece Brasília sabe que teve uma época que uma das casas atrasou a licitação da varrição. E tinha um corredor que era varrido pela metade, o outro lado não era varrido. Gente, estamos falando disso. A competência ali tem uma linha no meio e ninguém cruza aquela linha. Na verdade, quando você... Os anexos, entre anexo 1 e 2. O anexo 1 e 2, a Câmara e o Senado é um para cima e outro para baixo, assim, e no meio tem dois prédios.
no formato de H, porque tem um traço no meio, no 15º andar. Ali, no meio, tem um corredorzão. A entidade, a empresa que faz a limpeza na Câmara, ela vem até a metade do corredor. E a empresa que faz a limpeza no Senado vem até a metade do corredor. Eu já trabalhei lá dentro. Tinha situações onde essa questão da licitação, onde você tinha metade do corredor limpo e a outra metade sem limpar. Assim, você olhava, mas por que limparam somente até aqui? Não, porque a outra empresa foi contratada pelo presidente da Câmara, não pelo presidente do Senado. Isso acontece. Então a repartição de poder é muito forte, é muito claro. Até aqui você pode, a partir dali você não pode mais. É uma fronteirinha de milímetros ali, dividindo Câmara e Senado. Pois é, e essa questão que a gente está falando aqui dos atores, e imaginar cenários, por que o Lira não aceita o processo de impeachment? Somente porque não tem elementos para isso? Bom, o processo de impeachment da Dilma foi aceito por uma pedalada fiscal que os presidentes anteriores fizeram e os presidentes posteriores fizeram. Uhum. Então, e aí vamos lá. Juridicamente eu estou falando. Não, juridicamente pensando, no cenário de impeachment agora, o Barroso, que é o presidente do TSE, e já, né, é um ministro também do Supremo, né, fala, olha, ameaçar a não realização das eleições é crime de responsabilidade. Pois é. Então, assim, se for listar juridicamente você tem, mas o impeachment não é um processo puramente jurídico. Aliás, ele é muito menos jurídico do que político. É um processo de que tem que ter um pano de fundo jurídico que justifique a existência do processo de impeachment, mas ele tem que ter também o aspecto político. E o aspecto político o presidente da Câmara é quem aceita o processo, é sozinho. É uma decisão monocrática, é a decisão de uma pessoa. Né? E aí o Lira pode estar com esse telhado de vidro e talvez por isso ainda não aceitou. Já no Senado, o presidente Pacheco, ele não tem o que falar sobre aceitar ou não o processo de impeachment. A Câmara tem que aceitar, a Câmara tem que votar e só chega no Senado depois que a Câmara vota. Então só chega no Senado depois que há o afastamento do presidente do cargo e o Senado vai só julgar. Então, o presidente Pacheco, nesse momento, não tem que opinar em nada de impeachment. Que é muito diferente da legislação dos Estados Unidos, por exemplo, em que a Câmara, né, ela funciona como órgão que vai decidir se vai ter uma acusação ou não, e uma comissão processante da Câmara vai perante o Senado tentar provar a culpa do presidente que sofreu o impeachment. Tá? Aqui não. A Câmara, efetivamente, toma um juízo político que afasta o presidente do cargo. Nos Estados Unidos, o afastamento do cargo só acontece com a decisão do Senado. Né? Aqui, a decisão da Câmara já afasta o presidente por 6 meses, e isso cria um fato político tão grave que é muito difícil que ele volte, a não ser que ele consiga no Senado demonstrar de cabo a rabo, né, que não houve aquilo. Na verdade, o presidente da Câmara, por decisão monocrática, aceita o processo de impeachment. E essa decisão monocrática é algo muito duro, né? Porque ele sozinho pode muita coisa. Né? Ele aceita o processo de impeachment e ele dá prazo ao processado para que se defenda. Então, se na semana passada a gente falou que o Bolsonaro teve um grande trunfo por ter escolhido o Mourão, o segundo grande trunfo dele, o super trunfo dele, foi ter escolhido também o Lira. Exato, porque está na mão dele aceitar ou não. Se ele aceita, dá prazo, depois ele tem que pôr julgamento na Câmara. Aí depois que a Câmara julga, toma a decisão de afastamento. Se a Câmara entender que há o afastamento. Então, havendo o afastamento, só aí é que vai para o Senado. Vamos fazer aquela coisa que no cinema chamamos de zoom out. Vamos nos distanciar da figura e olhar para a Câmara dos Deputados como um ator agora. Quais são os interesses da Câmara dos Deputados? Pensando aqui como um conjunto de pessoas que têm interesses corporativos. Tá? A Câmara dos Deputados não interessa impeachment o tempo todo. Porque se ela fizer isso, ela vai acender uma luz, um farol, quer dizer, precisamos de uma mudança constitucional. Tanto que já houve debate sobre o semipresidencialismo no Brasil. Né? Esse debate surgiu, acho que semana retrasada, repercutiu ainda semana passada, agora meio que abrandou. Mas, veja, se a gente para ler a lei do impeachment comentada no Brasil, uma lei dos anos 50, né? De 1950, exatamente. E a gente começa a ler a legislação,
Se fala que o impeachment do Brasil tem nada a ver com o impeachment dos Estados Unidos e que é mais parecido com um voto de desconfiança dos países parlamentaristas. E veja, aí a gente tem que pensar uma coisa. O parlamentarismo é mais antigo que o presidencialismo. Então, muitas coisas que a gente fala do parlamentarismo estão presentes mesmo na Câmara e no Senado dos países presidencialistas. Mesmo nos Estados Unidos, que é um presidencialismo muito forte, há certas coisas do parlamentarismo que passam ainda na vida do parlamentar, tá? No Brasil, mais forte ainda, porque nós começamos a nossa vida como país independente parlamentarista. A chave, né, como um país parlamentarista, a chave para o presidencialismo só veio com a República, né? E veja, quando veio com a República foi tão instável que já no segundo presidente, quer dizer, na passagem do primeiro para o segundo presidente, houve um fechamento do Congresso. Quer dizer, o presidente no Brasil sempre teve enormes dificuldades de entender. E aí eu estou falando de todos os presidentes do Brasil, tá? Com ressalva, talvez, para o Fernando Henrique, para alguns poucos, né? Pensando aqui no Café Filho, mas eu estou indo muito atrás. Que tenham entendido completamente qual sua função. E que tenham entendido completamente qual a função do Congresso e até onde que um vai e outro não vem. E como isso é difícil para todo presidente do Brasil, porque o quadro constitucional, né? E a gente falava de narrativa, né? A história constitucional do Brasil é difícil para um presidente entender qual é a função dele. A tal ponto que o presidente Bolsonaro, e aí foi uma fase muito feliz dele, ele disse assim, não tem manual para ser presidente da República. Eu diria que nos Estados Unidos tem, sabe? Não tem para tudo, mas quem entra no exercício da presidência dos Estados Unidos sabe exatamente o que é o cargo de presidente dos Estados Unidos. Um presidente do Brasil não tem esse delineamento muito claro de qual cargo. Mas vamos combinar que presidencialismo puro só existe nos Estados Unidos. É verdade, verdade. Nenhum outro país conseguiu fazer um presidencialismo puro, naqueles modos. É que talvez só funcione com bipartidarismo. Mas aí, o terceiro ator que nós queríamos trazer para o cenário é o Renan. O Renan é uma figura muito tarimbada da política, e uma figura que fica fazendo suas cenas ali, mas que ultimamente ele tem ficado muito amargo com os ataques, né? Que o presidente Bolsonaro tem feito a ele, tem feito alusão até o próprio Renan Filho, lá governador de Alagoas. Mas o Renan, a experiência da vida política do Renan é que ele mergulha e submerge, mergulha e submerge. Ele mergulhou e ele fez um discurso, eu quero lembrar aqui, um discurso que ele fez na eleição do presidente do Senado, em que foi eleito Pacheco. Do Alcolumbre. Não, que foi eleito Pacheco. Sim, na Associação do Alcolumbre quando foi eleito Pacheco. E que ele foi candidato. Sim, houve toda uma coisa para que o Renan tivesse uma candidatura inexpressiva, né? E ele virava para os pares e dizia, o que está acontecendo? Um recém-chegado. Né? Um recém-chegado, isso é absurdo, o que está acontecendo aqui? Fazendo um apelo aos antigos, dizendo assim, quase do tipo, por que vocês não são candidatos? Tudo bem que não seja eu, mas seja alguém de vocês. E ele fazia uma espécie de profecia política, dizendo assim, isso não vai dar em coisa boa. E ele submergiu. Ninguém falou do Renan depois desse período. E ele ressurge agora. Isso aconteceu por 3 ou 4 vezes. Ressurge, relator da CPI, daquele que se fez arqui-inimigo do Renan. Que assim, o Bolsonaro é muito competente na arte de atacar. Tanto que muitas vezes que ele precisa se defender, ele não sabe se defender, ele ataca. Né? E ele atacou o Renan meio sem motivo, uma certa época. Assim, ele podia ter motivos de foro íntimo, mas ele não tinha motivos políticos para atacar. E não se faz inimigo de graça. E acho que o Bolsonaro fez um grande inimigo de graça. E a contrapartida agora é a abertura de um inquérito na Polícia Federal contra o Renan. Contra o Renan. E aí o Renan vem e fala, olha, mas esse inquérito já tem um bocado de tempo, isso é instrumentalização, isso é a banda politizada da polícia. Requentando o caso, requentando. E aí ele fala, banda politizada da polícia, a polícia já estava numa situação institucional complicada, isso doeu na polícia. Veja que isso saiu do noticiário. E isso, nessa semana passada, o que é que surge? Surge que a ministra Rosa Weber determina a abertura de um inquérito para apurar a prevaricação, eventual prevaricação do presidente da República. Vamos entender aqui o que é prevaricação, gente. Prevaricação é quando um agente público, eleito, concursado, nomeado, não importa, pode ser até aquele presidente de mesa lá da eleição, sabe? Tem a obrigação de fazer algo e deixa de fazer, deixa de cumprir sua obrigação
E isso abre espaço para que as pessoas cometam crime, para que as pessoas desviem verba, para que as pessoas abusem da autoridade. Então, quem tem autoridade é obrigado a usá-la, não tem só o direito de usá-la, é obrigado. E quando o presidente da República se depara com uma ação que é contra o interesse público, mas que é criminosa, e ele nada faz, ele está cometendo o crime de prevaricação. Sendo ele ou qualquer um. Então, quando a gente verifica o que é que está hoje, se tem um inquérito contra o Renan, agora também tem um inquérito contra o Bolsonaro. Então, você veja que existe muita coisa por trás disso. Tem muita coisa se degladiando, tem muita coisa acontecendo, e o cenário, nós estamos aqui fazendo uma leitura de cenário, mas o cenário vai se movimentando. O cenário não é um filme, não é uma fotografia. Não é? Então, assim... Está mais para cinema que teatro a política. Está mais para cinema do que teatro. E vai ter impeachment? Não temos como dizer. Tem essa dificuldade do Lira, tem uma militância do Renan para que tenha impeachment. Tem esse cansaço institucional da Câmara que não quer transformar no parlamentarismo, né? Que não quer cansar, não quer que impeachment seja uma coisa do dia a dia. Pois é, mas o Lira falou de novo, na declaração que ele deu no sábado, a respeito do semipresidencialismo. Tem a figura do Mourão também, eu esqueci de listar, tem a figura do Mourão. Tem a figura do Mourão. Então, assim, hoje eu estou chegando à conclusão que talvez não seja nem a dificuldade de aceitar o Mourão. Que já era muito difícil, mas parece que a Câmara está cedendo, né? Pois é, mas sim a dificuldade pessoal do Lira com relação a essa história da Covaxin. Saiu uma foto na imprensa, né, com o Mourão em primeiro plano e o Bolsonaro atrás, em segundo plano, fora de foco. Foi na CNN. Saiu isso no site da CNN em capa. Assim, para fazer uma análise semiótica, gente, semiótica ou semiológica é a mesma coisa, são só tendências de autores, tá? O que é a semiologia ou a semiótica? É a análise do significado simbólico, tá? Claro, quem quiser fazer uma consultoria com a gente vai entender isso um pouco mais de profundidade, mas só para que vocês entendam. O símbolo, o que é aquele símbolo de alguém na frente com foco e alguém atrás fora de foco? Um é passado, outro é futuro, outro é presente. Então, o Mourão estava bem presente na foto e o Bolsonaro fora de foco atrás. E ainda é símbolo, isso está no site da CNN. Porque se fosse na Globo News, era mais do mesmo. A CNN é movimento. Mesmo movimento, a gente vai falar daqui a pouco num outro vídeo sobre a Simone Tebet, né? Eu não vou avançar para cá, mas ela fez um movimento muito interessante. Pois é, então assim, nós não vamos explorar todas as questões que envolvem cenários. Apenas dizer que o cenário da política é um filme, que ele está em movimento e os analistas do cenário vão ter que observar as situações que estão acontecendo, como os atores respondem a essas situações e como eles vão se posicionar diante das situações para obter esse ou aquele resultado. Então, a análise de cenário é justamente para isso. Serve para uma candidatura desde vereador, serve para um posicionamento de um vereador na Câmara, serve para um posicionamento de um prefeito diante de um cenário local e serve também para um cenário nacional. E aí tem que fazer assim aquela observação de que a constitucionalidade, ou seja, o aspecto constitucional, importa muito para o cenário. E assim, isso não é tão óbvio, mas deixa eu dizer para vocês assim. Deixa eu dar uma comparação, você falou do cinema, né? Quem diz se é preto e branco ou em cores é a Constituição. Quem diz se é comum, ou se é Full HD, ou se é 8K, 4K, é a Constituição. Quem diz se é 3D ou não é a Constituição. Quem fala que se o som é 5.1, ou é estéreo, ou é mono, é a Constituição. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, uma coisa muito importante no cenário é a Constituição. Exemplo no passado. O PT leu constitucionalmente o Brasil e entendeu que podia crescer, já que ele não tinha condição de crescer nos estados, fazendo boas administrações municipais. E isso acabou desembocando na vitória de Lula lá na frente, quando o PT até já tinha perdido aquela qualidade de gestão municipal, já tinha sido superado. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que cenário também tem a ver com coisas como temperatura, pressão, cores, né? Eu acho que para cenário tá bom, né, Narciso? E o que a gente quer que vocês, os nossos que assistem o nosso canal, verifiquem que a gente está trazendo esses elementos do cenário nacional, mas eles podem ser feitos
pode ser feita uma análise no cenário local também. Município. Município, claro. Estado. Eu vou me candidatar a deputado. Qual o cenário que você vai se lançar? Baseado em quê? Quais são os atores? Tudo isso é preciso ser analisado se alguém for se lançar na política. Inclusive o cenário interno de cada partido, né? Exatamente. Então os micropoderes, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu sou Narciso Fernandes. E eu sou Leonardo Cunha. E nós somos o Política nas Redes. Junto com vocês. Até a próxima.